Espírito Santo abre o nosso entendimento, nos liberte, nos purifique, nos limpe com a sua santa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta, gente, é a palavra, não é a oração. A oração nos ajuda, a oração move a mão de Deus para que os milagres aconteçam. Milagre é uma coisa, libertação é outra. Às vezes você confunde as coisas. Então, libertação só acontece através da palavra. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus e será liberto. Muitas pessoas pedem oração, achando que vão ser libertos através da oração. Não vão ser libertos através da oração. São libertos através da palavra. Se você entra numa live de oração e se você não fica para ouvir a palavra, então você pode receber tua cura, mas libertação talvez você não receba, porque você não dá crédito à palavra, porque você não ouve a palavra. O Espírito Santo só pode nos transformar quando nós damos ouvido à palavra dele. E tem mais, através da palavra a nossa fé aumenta. Por que muitas pessoas estão sem fé? Porque não buscam a palavra, buscam oração, porque não ouvem a palavra, porque não praticam a palavra. Por isso que são pessoas que estão sem fé, porque não dão crédito à palavra de Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos para a palavra agora. Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 31, fala assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. Então isso é certo, gente. Do jeito que você quer ser tratado, trate os outros, não é verdade? Do jeito que você quer ser amado, ame as pessoas. Então, como é que vós quereis que os homens vos façam? Da mesma maneira, fazei-lhe vós também. Então, trate as pessoas bem porque você quer ser tratado bem. Não é verdade? É isso que ele está ensinando. E ele fala mais aqui. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Então, gente, pecador também ama, hein? Não é porque é pecador que não ama, não. É muito claro aqui. E se amarde os que vos amam, que recompensa tereis? Então, olha só, a dificuldade é amar os inimigos. O que é amar, gente? Amar é você querer bem para os outros. Amar é você querer as bênçãos para os outros. Então nós temos que ser esse tipo de pessoa que nós temos inimigos, principalmente nós que levamos o evangelho de Cristo, né? A própria palavra de Deus diz isso, que nós seremos odiados, que nós seremos perseguidos, mas nós temos que amar essas pessoas. O que é esse amor? Qual é esse amor? É o amor de querer a salvação para elas, é o amor de querer elas liberta, é o amor de querer que elas saiam das trevas e venham para a luz. Esse é o amor. O bem, a salvação que você quer para você, você tem que querer para os teus inimigos. Tá entendendo? Louvado seja Deus. O amor não significa que você tem que conviver com a pessoa. Quantas pessoas eu amo, mas eu não convivo com ela? Quantas pessoas eu amo, mas eu não estou na casa delas? Quantas pessoas eu amo, mas eu nem as conheço verdadeiramente? Ontem eu estava falando para Deus, né? Que a gente aprende a amar vocês aqui, que estão todos os dias conosco. Quantas pessoas que estão toda madrugada aqui comigo? A Jerusa não entrou esses dias. Eu estava nessa madrugada falando para Deus, orando a Deus e falando: Senhor, a Jerusa não entrou. O Daniel deve estar dormindo, né? Porque o Daniel trabalha, ora também, então tem uma família, tem uma empresa, então o Daniel não entrou. E o irmão Renato está de luto. Passou até umas outras horas no velório do sobrinho dele. Mas aí eu estava falando para Deus, a gente aprende a amar essas pessoas.
E vocês estão distantes de nós, né, verdade? Então é isso, gente. O amor é esse. Não precisa você estar na casa da pessoa, você estar do lado da pessoa, você ser vizinho da pessoa, mas à distância você também ama as pessoas que estão próximo da gente. Não é verdade? Louvado seja Deus. É amor é querer você bem, é amor é querer ver a tua vitória, é amor é querer saber como você está. Louvado seja Deus, engrandecido, é amor orar pela tua vida. E aí o Senhor pega e fala, mas nós temos que ter amor também pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Tem pessoas de outras religiões que acham que nós somos inimigo delas, mas nós não somos inimigos dela. Nós só não concordamos com os ensinamentos que não é o ensinamento da palavra de Deus. Então, eu não concordo com aquilo que não é ensinamento da palavra de Deus, mas não significa que eu não ame as pessoas. Tá entendendo, gente? Então, nós pregamos o evangelho, nós pregamos a palavra da verdade, nós anunciamos o evangelho a toda a criatura, mas não significa que eu não amo o ateu, que eu não amo o espírita, que eu não amo o da Umbanda, que eu não amo das pessoas da outra, os católicos, que eu não amo as pessoas da outra religião. Não, gente, a gente tem que entender isso. Porque hoje as pessoas acham, eles não nos amam, eles não desejam mal, né? Como muitos nos desejam mal. Então a gente tem que entender que a gente prega o evangelho, mas não significa que a gente está odiando as pessoas que não seguem a Jesus, que não querem a Jesus, que não adoram a Jesus, que não recebem Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele vai continuando, né? E se fizer de bem aos que fazem bem, olha só o que ele fala. Que recompensa tereis? Ele pergunta. Se nós fazermos bem a quem nos faz bem, que recompensa teremos? Aí ele pega e continua. Também os pecadores fazem o mesmo. Então, essas práticas de fazer o bem, os pecadores também fazem o bem, os pecadores também amam. Estamos entendendo? Não é porque a pessoa está no vício, gente, que não ama. Então, não é porque é pecador, não ama. Não é porque está nas drogas, não ama. Tá nas drogas, mas ama sim. O problema é que está no vício, mas essa pessoa também ama, gente. É isso que o Senhor está nos ensinando. E ele pega e diz assim: e se fizer de bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem espereis tornar a receber, que recompensas tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Então, louvado seja Deus, engrandecido, nós temos que entender que essas pessoas que estão nas práticas erradas têm um coração que também ama. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que nós, pecadores, temos que amar a Jesus, receber a Jesus no nosso coração. Tanto aqueles que têm se lavado do pecado, como aqueles que estão no pecado, eles têm que abrir o seu coração para Jesus, receber a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Eu já disse que pastor não salva, que padre não salva, que eu não salvo, missionária não salva, quem salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos pecadores, mas nós temos que reconhecer que através de Jesus nós podemos ser salvos. Estamos entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus, querido, Deus de poder. Então é Jesus que nos salva. É Jesus que nos salva. Ser liberto é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Aquele ladrão da cruz, gente, ele foi liberto? Ele não foi liberto. Não foi? Ele foi para a cruz pelos seus pecados. Ele foi para a cruz porque ele era malfeitor. Então,
Todo aquele que era malfeitor, ele ia para a cruz, ele era crucificado, ele era condenado à morte, como Jesus foi condenado à morte por nós, pelos nossos pecados. E o que foi que aconteceu? Louvado seja Deus, engrandecido. Naquele momento, o ladrão, conversando com Jesus, ele falou para Jesus que ele estava certo, ele está lá, porque ele era o malfeitor, né? Mas ele, Jesus, não tinha pecado. Jesus não era um malfeitor, mas ele estava lá naquela cruz. E o que foi que ele falou? Ele falou para Jesus que ele queria ser salvo, que ele queria ser liberto, que ele queria salvação para a vida dele. E o que foi que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo. Hoje mesmo tu estarás comigo no reino do meu Pai, na glória do meu Pai. Então aquele ladrão, ele foi salvo. Ele teve uma vida de práticas erradas. Mas quando chegou no último dia da vida dele, ele pegou, recebeu Jesus no seu coração. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador, que ele era o Filho de Deus e ele foi salvo. Então nós temos que entender o que é ser liberto, o que é ser salvo. Eu e você, nós estamos sendo libertos. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos praticando a palavra, nós estamos saindo do pecado através da palavra. Porque a palavra, ela mostra aquilo que é errado. Então, o que faz? A gente vai se afastando do erro. Por quê? Porque hoje a gente está conhecendo a verdade. Tá entendendo? Estamos entendendo e aprendendo? Então, Jesus, ele pega e continua aqui. Isso aqui é Jesus que está falando. Lucas, capítulo 6, aqui no versículo 35, fala bem assim. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada em esperardes, e será grande o vosso galardão. Olha só, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, o Senhor é benigno, o Senhor é bom. Ele é bom até para com os ingratos e maus. Como Jesus é bom para os ingratos, para os maus. Se a gente analisar a nossa vida, nós temos sido essa pessoa grata, nós temos sido essa pessoa que tem agradado ao Senhor, nós temos sido essa pessoa que temos obedecido ao Senhor, nós temos sido essa pessoa que anda na retidão, que anda na justiça, que anda na verdade. Analisemos a nossa vida. Quem sabe muitas das vezes nós somos ingratos com Deus. Quem sabe muitas das vezes Deus está te livrando, Deus está nos abençoando, Deus nos deu fôlego de vida, Deus nos tem dado a força para trabalhar, Deus tem aberto portas, Deus tem pelejado por nós, Deus tem nos livrado de tanta coisa, mas nós somos gratos a Deus, gente. Nós somos essas pessoas que somos gratas a Deus ou nós somos ingratas? Ou nós somos ingratos? Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então ele pega, ele fala aqui que ele é bom. E ele, por ele ser bom, o que ele faz? Olha só, vou repetir o versículo. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Olha só, porque ele é benigno até para com os ingratos e os maus. E agora o Espírito Santo me lembra aquela passagem a qual fala: o sol brilha para todos, meu querido. Às vezes você não entende, mas essa pessoa é má. Por que que ela é abençoada? Por quê? Porque Deus, ele faz o bem até para os maus. Porque Deus faz o bem até para os ingratos, gente. Tá entendendo? A maldade está naquele que pratica. A maldade não está em Deus. Deus continua nos abençoando. Por isso que o sol brilha para todos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas essa pessoa é tão mal. Por que que isso? Por que que ela tem isso? Por que que a porta se abre? Por que que ela recebe isso e eu que oro não recebo? E eu que vivo na igreja não recebo? E eu que sirvo a Deus não recebo? Tem pessoas que falam isso. Mas por quê? Porque Deus é benigno, porque Deus é bom até com os maus, até com os ingratos, ele continua sendo bom. Estamos entendendo e aprendendo, gente? Não é mérito nosso, é bondade de Deus.
Não é mérito nosso, é bondade de Deus. Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é bom. Louvado seja Deus. E aqui vamos continuar, e ele diz bem assim: sede, pois, misericordioso, pare de desejar mal para os outros. Pare de questionar os outros que estão sendo abençoados, que você fica dizendo, mas essa pessoa é mal, não merece isso. Não fale isso. Por quê? Porque Deus é bom e Ele abençoa até os maus, até os ingratos. Louvado seja Deus. É esse pensamento que nós temos que ter, gente. É essa visão, é esse olhar que Deus tem. Esse olhar, louvado seja Deus, de querer bem até para as pessoas que são ingratas conosco. É de querer bem para até para as pessoas que fazem mal para nós. Não julgueis, aí ele pega e continua. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Então ele diz aqui, é o próprio Jesus que está falando, para nós não julgar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, que nos corrige, né? Porque corrige primeiro aquele que prega. Então, quando ele pega, diz aqui, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Gente, a gente não tem que condenar ninguém. A gente não tem que julgar ninguém. Nós pregamos a palavra para que as pessoas aprendam a verdade. E o que acontece? A palavra de Deus é quem nos julga. A palavra de Deus é que nos corrige. A palavra de Deus é que nos ensina. A palavra de Deus é que nos liberta. Então, muitas das vezes, você está falando para alguém, a palavra de Deus ensina para nós não fazermos isso. E as pessoas acham que nós estamos julgando elas. Mas nós não estamos julgando. Nós estamos ensinando a palavra que liberta daquela prática. Tá entendendo? E muitas pessoas nos odeiam. Por quê? Porque acham que nós estamos julgando. Mas nós não estamos julgando, nós estamos pregoando a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos muda, a palavra que abre nossos olhos, a palavra que nos dá entendimento do que é certo e do que é errado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o que acontece? Ele diz aqui, dá-se-vos-ão e não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Então, tem pessoas que julgam os outros, tem pessoas que dizem assim, essa pessoa tem que ir para o inferno. Quando você diz que uma pessoa tem que ir para o inferno, você está julgando e você está condenando aquela pessoa ao inferno. Então o Senhor Jesus, ele está ensinando aqui, não julgue e não condene. Não diga que ninguém tem que ir para o inferno. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para salvar todos que estavam no mundo. Jesus veio para nos salvar. Então nós pregamos a verdade, pregamos a palavra do Senhor, mas nós não podemos dizer essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa merece ir para o inferno. O coração é duro, a gente não pode pregoar, a gente tem que esperar Deus a quebrar aquele coração, porque o próprio Jesus ensinou que a gente tem que levar o evangelho aos aquebrantados de coração, porque pessoas duras do coração, elas não recebem a palavra, mas quando elas estão aquebrantadas, quando elas estão no leito, quando elas estão na dor, aí elas recebem a palavra. E o próprio Jesus disse, levai o evangelho aos aquebrantados de coração. Então, muitas das vezes você está pregando a palavra para uma pessoa dura de coração, ela não vai ouvir não. Ela vai questionar, ela vai julgar, ela vai te condenar, ela vai discutir contigo, porque ela é dura de coração. Mas quando você prega a palavra para uma pessoa aquebrantada, ela vai receber. Ela vai receber, o Senhor vai alcançar o coração daquela pessoa. Por isso que tem que ser quebrado o coração de pedra. Tem pessoas que não gostam de orar para Deus quebrar o coração de pedra, mas gente, só tem que ser quebrado o coração de pedra para ser salvo.
Louvado seja Deus. O Senhor é o oleiro, nós somos o vaso. Ele pega, quebra o vaso de desonra e faz um vaso de honra. E faz um vaso preparado para toda boa obra. E faz um vaso preparado para receber o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus disse que ele destruiria o templo em 3 dias. Quando ele estava falando do templo, ele não estava falando da casa de Deus, não. Ele estava falando de mim e de você. Ele é esse Deus. E Jesus é esse que nos quebra em 3 dias e nos faz, né? Ele nos quebra e nos faz em 3 dias. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui ele continua, preste atenção, vamos já terminar. Aí ele fala, né? Dai e se vos há dado. Boa medida, recalcada e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, medir as pessoas, por isso que a gente tem que olhar para a nossa vida. A gente tem que analisar a nossa vida. Você quer medir a vida dos outros? Começa medindo pela tua vida. Começa tirando a trave do teu olho, o arqueiro do teu olho. Começa tirando, né, o pecado que está no teu coração. Por quê? Porque a salvação é individual, gente. Eu não vou ser salva pregando a palavra. Eu serei salva através de Jesus e obedecendo a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. E aquele que prega a palavra é aquele que vai ser mais cobrado. É nós que pregamos a palavra, gente, nós somos mais cobrados. No início da live, alguém chegou aqui perguntando de mim o que eu achava pelos pastores que não ajudavam as pessoas na sua igreja. Eu digo, eu não acho nada, eu prego a palavra. Não é verdade? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha salvação, eu tenho que cuidar de estar bem com Cristo. Por quê? Porque eu não é o meu achar que vai salvar o pastor lá, que vai me salvar. Então eu tenho que cuidar de eu não praticar aquilo que é errado. Louvado seja Deus, engrandecido, e cada um de nós vai prestar conta com Deus, principalmente a igreja, gente. Principalmente nós que ouvimos a palavra todos os dias. Principalmente nós que hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Antes nós éramos ignorantes. Antes nós não sabíamos o que era certo e o que era errado. Antes nós não sabíamos que tinha uma vida após a morte. Ou eu iria para o céu ou eu iria para o inferno. O que eu achava? Morreu, acabou. Tem muitas pessoas que pensam isso, né? Não, eu vou curtir minha vida porque o que eu tenho que viver é aqui, é agora. Não. Para onde vai a tua alma? Para onde vai a nossa alma? A nossa vida não acaba aqui. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Então, para onde vai a alma? Eu quero dizer para você, quando você entrega a tua vida para Jesus, que você reconhece que Jesus é teu Salvador, a tua alma vai para o Pai, vai para o céu, vai para o seio de Abraão. Mas quando você não entrega a tua vida para Jesus, a tua alma vai perecer. A tua alma vai perecer. Por isso que Jesus é o Salvador, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor que nos entregará para o Pai. Ele mesmo disse que as ovelhas que vêm a ele, nenhuma se perderá. Somente das ovelhas que estavam com ele, o único que se perdeu foi o filho da perdição, que foi Judas, né? Tanto é que Jesus falou que o único que se perdeu foi o filho da perdição. Você não é filho de perdição, você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus, louvado seja Deus, engrandecido. O inimigo quer fazer você ser uma filha da perdição, mas você não é uma filha de perdição. Coloca isso no teu coração. Você é uma filha de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então escute, louvado seja Deus, e dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não. Cairão ambos na cova? Ele pergunta, né? Jesus estava perguntando. Era tudo isso aqui é Jesus que fala.
Ele pergunta: pode, né, porventura, o cego guiar outro cego? Não, cairão ambos na cova. Aí ele continua, né? O cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Olha só, nós temos que ser que nem Jesus. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar ser que nem Jesus. Tem tanta gente que gosta de imitar os outros, né? Nós temos que imitar o perfeito. Nós temos que imitar a Jesus. Vocês não têm que me imitar. Vocês têm que imitar a Jesus, porque Ele é perfeito. Louvado seja Deus engrandecido. Então ele diz aqui: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E porque atentas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então, gente, a gente tem que olhar para nós. É para os nossos erros, é para os nossos pecados, é para nossas falhas. A gente tem que praticar a palavra, a gente tem que melhorar a cada dia. Não adianta estar olhando o pecado dos outros. Pregar a palavra que confronta o pecado, pregar a palavra, né, que fala do pecado é uma coisa. Não está dizendo que a gente está condenando os outros, mas nós estamos pregoando a palavra que corrige a nós e que corrige os que nos ouvem. Só que a palavra está falando comigo primeiro, e a palavra fala com vocês. Então não adianta estar olhando o erro do fulano, não adianta estar olhando o erro do ciclano, se tu também está no erro, se tu também está na prática errada. É isso que ele está falando conosco. Não adianta. Louvado seja Deus. Nós temos que cuidar da nossa salvação, nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar, louvado seja Deus, da nossa vida com Deus. Não é da vida dos outros. A vida dos outros a gente tem que ajudar, a gente tem que orar, a gente tem que pregar a verdade, levar esse evangelho da verdade. Louvado seja Deus. E ele pega e diz: porque atentas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho. Quantas das vezes, né, eu prego a palavra que Deus coloca no meu coração, palavras de correção, palavras confrontando o pecado dos outros, e muitas pessoas acham que eu estou condenando os outros, mas eu não estou. É a palavra que está nos alertando, é a palavra que está nos corrigindo, tanto a mim como a vocês. Louvado seja Deus. Só que as pessoas acham que não, é eu que estou julgando, eu que estou condenando. Eu não sou dona da palavra. Não fui eu que escrevi as escrituras sagradas. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos deu a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra que corrige, a palavra que confronta, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Essa palavra aqui veio do Espírito Santo de Deus. Aí ele fala aqui: como podes dizer a teu irmão: deixar-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem. Tira o arqueiro que está no olho do teu irmão. Então, primeiro temos que tirar a trave que está no nosso olho para poder tirar o arqueiro que está no olho do nosso irmão. Primeira obra em nós. Primeiro a obra em nós. Esse é o grande erro das pessoas. Os pais querem que primeiro seja a obra nos filhos. Uma vez eu orando pelos meus filhos, o Senhor pegou e falou para mim, o Espírito Santo falou ao meu coração: primeira obra em ti. Assim mesmo, eu orando pelos meus filhos, né? E o Senhor pegou e disse: primeira obra em ti. Então Deus, ele faz primeira obra nos pais, depois ele vai fazer nos filhos. Por que primeira obra nos pais? Porque Deus, ele vai fazer nós tirarmos, né, essa trave do nosso olho, e nós vamos poder tirar o arqueiro do olho dos nossos filhos. Porque é um grande erro, gente, orar pelas vidas se primeiro tu tá com uma trave no teu olho, tu tá cega. O que essa trave faz? Se tiver alguma coisa no nosso olho, impede a gente enxergar, não é verdade?
É isso que faz. Se cair uma faísquinha, um sujinho no teu olho, tu começa a coçar, tu começa a esfregar e tu não consegue enxergar direito. Tu já começa até a fechar o olho, não é verdade? Então essa trave, ela representa uma cegueira em nós. Por isso que nós temos que buscar a palavra, porque buscando a palavra de Deus é o colírio para os nossos olhos. Fala lá em Apocalipse. Em Apocalipse ele ensina para nós buscarmos o colírio do céu. As pessoas não sabem nem o que é o colírio do céu. Tem gente que diz assim: Senhor, coloca nos meus olhos o colírio do céu. Abre a tua Bíblia que ele vai colocar esse colírio do céu na tua visão. Então o colírio do céu é a palavra que tira as escamas, que tira a trave, que tira o arqueiro. A palavra de Deus é que abre os nossos olhos. É louvado. Em Apocalipse se fala, né? Para nós buscarmos o colírio do céu. O colírio do céu é a palavra, meu querido. O que foi que veio do céu para nós? O reino de Deus, que é a palavra. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. E aí vocês querem tirar a trave do olho de vocês, mas vocês não estão nem aí para as escrituras. Vocês não meditam, vocês não têm o seu devocional, vocês não dão crédito à palavra. Muitos querem oração. Pelo amor de Deus, eu também quero oração, mas sem palavra, gente, não tem como tirar a trave dos nossos olhos. E você está querendo tirar o arqueiro dos teus filhos. Às vezes tu quer tirar o arqueiro que está no olho do teu marido e no teu olho tem uma trave. Às vezes tu tá querendo tirar o arqueiro que tá no olho da tua esposa e no teu olho tem uma trave. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos entendendo que primeira obra em nós? Não te preocupa, obedece a Deus, faz o que o Senhor manda, busca a palavra, busca para ser praticante da palavra. E depois, quando tu tiver com teus olhos sem trave, tu vai conseguir ajudar o teu filho, tu vai conseguir ajudar a tua esposa, tu vai conseguir ajudar o teu esposo, tu vai conseguir ajudar o próximo. Por quê? Porque a trave saiu do teu olho. Quando Paulo foi fazer a obra, o que foi que Jesus fez? Tirou as escamas dos olhos de Paulo. E depois que saiu aquelas escamas, Paulo era conhecedor da lei, hein, gente? Paulo era conhecedor da lei. Paulo era zeloso pela lei de Deus. Paulo era zeloso pela palavra, gente. Mas o que aconteceu? Ele havia umas escamas nos olhos dele. E o próprio Jesus foi ao encontro de Saulo, e tirou as escamas dos olhos de Saulo. E aí Saulo foi fazer a obra, foi tirar os arqueiros dos olhos dos outros. Maravilha, né? Primeira obra em nós. Vamos aprender isso. Eu já aprendi isso desde o início da caminhada. Quando eu ia para a vigília, eu orava: Senhor, tira a primeira trave do meu olho. Eu não quero levar o evangelho, Senhor, para que com a trave no meu olho. E isso, nas minhas orações, eu peço muito, 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 para Deus tirar as traves do meu olho, para que eu não leve o evangelho com trave no olho. Porque um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? A palavra de Deus diz isso. Então ele fala aqui: ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Então Jesus, ele chama nós que ouvimos a palavra de hipócritas. Olha como é que Jesus chama. Hipócritas, tu tá aí pregando a palavra, tira a primeira trave do teu olho, para depois tu tirar o arqueiro do olho do teu irmão. É assim que Jesus fala conosco. E ele diz mais aqui, ó: porque não há boa árvore que dê mau fruto, gente, e nem uma árvore que dê bom fruto. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, por uma pessoa que está em outra religião. Mas só que essa pessoa tem um bom coração. Eu disse para ela: mana, Deus vai salvar esse homem.
Deus vai resgatar esse homem porque ele tem bom fruto. Ele é uma boa árvore. Então, se ele é uma boa árvore, se ele dá bons frutos, o Senhor vai alcançá-lo. Não te preocupa que o Senhor vai tirar. Eu também estava em um lugar, louvado seja Deus engrandecido, que eu dava bons frutos, mas eu ainda não tinha Jesus no meu coração. Eu não reconhecia que Jesus era meu Salvador. Então, quando eu reconheci que Jesus era o meu Salvador, que Jesus me deu a vida dele por mim, que eu só chego ao Pai através do Filho, através de Jesus, louvado seja Deus engrandecido. Aí o que aconteceu? Eu saí da porta larga, eu saí da onde eu estava para caminhar no caminho da verdade e da vida. Jesus me resgatou, eu tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade eu tinha. Eu tenho poucos anos de caminhada com Cristo. 40 anos de idade eu tinha. Você pensa que eu nasci em berço evangélico? Não nasci, não. A minha família tinha uma mistura de espíritas, de ubandistas, de evangélicos e de católicos. Tudo isso tinha na minha família. Várias portas abertas na minha vida. E quando Jesus me resgatou, depois que eu fiquei viúva, que eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu entrei pela porta certa, né? Pela porta do caminho, da verdade e da vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, preste bem atenção. Não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se come fígado do desespero, e não se vendimam uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca, tá entendendo? Então, pessoas que têm maldade no seu coração, na sua boca só vai sair coisas más. Pessoas que têm bondade no seu coração, da sua boca vai sair coisas boas, tá entendendo? E aqui, ó, nós vamos encerrar, já estamos chegando aqui. No versículo 46, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Então, gente, a gente vê muitas pessoas dizendo Senhor, Senhor, mas não faz o que Deus manda, mas não faz o que Deus diz. Então não adianta a gente estar dizendo Senhor, Senhor. Eu digo Senhor várias vezes. Eu vivo dizendo Senhor, eu vivo dizendo Pai, eu vivo dizendo Deus, eu vivo falando o nome do Senhor. Para sair da minha boca é difícil, mas eu tenho que fazer o que Ele me manda, tá entendendo? Então não adianta você só orar. Quando você ora, o que você fala? Senhor, Senhor, não é assim? Você fala isso? Não adianta você orar se você não faz o que o Senhor manda. Então nós temos que orar, nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Porque praticando a palavra, nós teremos vida e vida com abundância. Praticando a palavra, nós teremos libertação. Praticando a palavra, nós teremos cura. Praticando a palavra, nós teremos bons frutos. Praticando a palavra de Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, as pessoas verão que Deus está na nossa vida. Por isso que ele fala dos frutos. Se Deus está na minha vida, as pessoas vão ver esse fruto. Se Deus está na tua vida, as pessoas têm que ver esse fruto. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo está na tua vida, que Deus está na tua vida. Quando as pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não tem fruto do Senhor na sua vida, não tem fruto do Espírito Santo, a sua boca fala maldade, seu coração pensa maldade, seu coração sim sente maldade. Então, não podemos ter um coração mau, nós temos que ter um coração bom. Por que nós temos que ter um coração bom? Porque o Espírito Santo habita no nosso coração. O Espírito Santo de Deus mora no teu coração e dele saem boas coisas. Se o Espírito Santo está na nossa vida, então vai sair boas coisas de nós.
Então não adianta dizer Senhor, o Senhor e não fazermos o que o Senhor manda. Ele fala, e por que me chamas Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ele pergunta. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha só, você que vem ao Pai, você que vem a Jesus, você que vem a Deus, que ouve a palavra de Deus, observa. Quantos estão aqui me observando pregando a palavra, né? E observa a palavra de Deus, e o que ele fala? Eu vos mostrarei a quem vós é semelhante. A quem é semelhante? A quem nós nos semelhamos, né? Com quem nos parecemos? E ele pega e fala assim: é semelhante ao homem ou à mulher que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e os pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então aquele que pratica a palavra, ele está fundado sobre a rocha. Aquele que pratica a palavra é uma casa que vem as lutas, vem as dificuldades, mas aquela casa permanece firme com Deus, permanece firme na presença de Deus, permanece firme na palavra, no caminho da verdade da vida. Então, esse é o que ouve o Senhor, esse é o que pratica a palavra. Aquele que pratica a palavra, ele está firmado em Deus, ele está firmado na palavra, ele é essa casa firmada no Espírito Santo de Deus. Ah, se não fosse, né, gente? Se nós não fôssemos firmados em Deus, nós já teríamos sido destruídos. Eu já teria desistido. Eu já teria abandonado o caminho da verdade e da vida. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, o que você tem que fazer primeiro? Se firmar na palavra. Ser praticante da palavra. As pessoas entregam sua vida para Jesus e o que elas querem? Querem bênção, querem milagre. Né? Elas se chegam querendo bênçãos, querendo cura, querendo casamento, querendo prosperidade. Não é pecado, gente. Não é pecado você querer um esposo, não é pecado você querer uma casa, não é pecado você querer um alimento, não é pecado, não. Nós temos que entender que não é pecado o que nós queremos aqui na terra. O que é pecado é nós colocarmos essas coisas, os nossos interesses, acima da nossa vida com Deus, acima do nosso relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que buscam a Deus, estão dizendo Senhor, Senhor, mas não quer ter relacionamento com Deus, não quer obedecer a Deus, não quer fazer o que Deus tem mandado, mas quer a sua cura, quer a sua prosperidade, quer a sua vitória, quer a sua casa própria, quer as suas bênçãos, mas não querem o abençoador, não querem ser praticante da palavra, não querem fazer o que Deus manda. E nós temos que querer obedecer a Deus. Porque se nós obedecermos, procurarmos obedecer, o que vai acontecer? Você vai estar firmado nele. Nós estaremos firmados nele. O vento está dando, a tempestade está dando, passando tribulações, passando por dores, passando pelo vale deserto, passando por dificuldade, mas você está aí, ó, firmado na rocha. Você está firmado em Deus. Deus está te sustentando. Você não é abalado, você permanece, você não sai da presença, você não sai do caminho da verdade e da vida. Mas aqui ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então a nossa vida com Deus tem que começar como? Nós nos firmando na palavra,
nós obedecendo a palavra, nós sendo praticante da palavra. Se nós formos aqueles que têm procurado obedecer a palavra, praticar a palavra, a nossa casa não vai cair em ruína. Estamos entendendo e aprendendo? O teu casamento tem que ser firmado na rocha. Casal orar junto, casal caminhar junto, casal estar num só propósito. Que propósito? O propósito de Deus, o propósito da salvação. Porque se esse casal não ora junto, não caminha junto, o que vai acontecer? Uma ruína nesse casamento, um divórcio nesse casamento. Por que hoje a gente vê muitos casais se separando, muitos casais em ruínas? O que significa ruína? Que não estão felizes no seu casamento. Estão lá casados, mas não estão felizes. Não estão felizes, entendeu? Não estão com só pensamento. Qual é o só pensamento? Deus. Qual é o seu propósito? Deus. Qual é a comunhão? Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, gente, às vezes o teu casamento não foi alicerçado em Deus. E o teu casamento tem que ser alicerçado em Deus. Em o casal junto obedecer Deus. Se você é esse casal que obedece a Deus, que se esforça, né, para ser esses filhos obedientes, o teu casamento não vai ser destruído, a tua casa não vai estar em ruína. Louvado seja Deus, engrandecido. E se nós somos essas pessoas que procuramos obedecer a Deus, então não haverá ruína na nossa vida, não haverá destruição. O vento virá, mas a tua casa não vai cair. A tua casa não vai cair, vai te abalar. Ele mesmo disse aqui, né? Que o vento vem para abalar, mas você não cai. Às vezes você sente o impacto do vento, mas você não cai, você permanece firme na rocha, porque você está firme em Deus. Às vezes o problema da mulher, ela quer estar firme no marido. Primeiro você tem que estar firme em Deus. O problema dos homens, às vezes, quer estar firmados na mulher, mas não quer estar firmado em Deus. Primeiro temos que estar firmado em Deus. Em Deus, louvado seja Deus, engrandecido. Estamos entendendo? Tudo tem que ter um bom alicerce. Se você for construir uma casa, o que acontece? O alicerce da casa, o início da casa, ele tem que ser seguro. Tá entendendo? Porque se não for seguro, aquela casa vai ao chão, aquela casa vai desabar, não é verdade? Então, uma casa para ser construída, aonde que está? Aonde que está a firmeza da casa? É no chão. É nos seus alicerces, é no início da casa, tá entendendo? Então, no nosso início com Cristo, nessa caminhada, nós temos que estar firmados em Cristo. Se nós estamos firmados em Cristo nessa caminhada, o que vai acontecer? A nossa casa não será destruída, não estará em ruínas. Aprendemos porque somos inteligentes. E eu não falei em línguas estranhas, eu não falei em vocabulários eloquentes, eu falei numa linguagem simples e eu acredito que você entendeu sim. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Até que você seja um doutor aí um doutor aí nas letras, mas com certeza você entendeu sim o que eu estava falando, porque eu falei na linguagem simples. Quem sabe você estava até me corrigindo o meu vocabulário, mas estava entendendo a palavra, não é verdade? Então, louvado seja Deus, engrandecido, essa foi a palavra. E eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Eu te convido a firmar a tua casa na rocha. Eu te convido, louvado seja Deus, a obedecer a palavra de Deus. Procuramos obedecer a palavra de Deus, porque todos os dias nós falamos, Senhor, Senhor. Daí ele vem e fala, por que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? É como ele mesmo disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim.
Muitas das vezes tu vive dentro do templo toda noite. Todo dia tu tá lá no templo, mas o teu coração tá longe de Deus, né? Então a gente tem que estar dentro do templo, mas o nosso coração tem que estar em Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E que o Senhor te abençoe nesse dia. E que o Senhor abençoe tua família. Vamos estar alicerçados no Senhor. Vamos procurar obedecer